Olá, meu cubo, como vocês estão? Boas e bonitas? Estamos em mais um vídeo desse canal e hoje eu tô com essa convidada linda, Nayuri, uma menina meiga com uma história muito impactante, muito linda, que vocês vão ter o privilégio de conhecer. Já quero te pedir para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, porque isso é muito importante pra gente. Então vou deixar ela se apresentar melhor e é com você. Obrigada, né, pela oportunidade. Eu me chamo Nayuri, né, venho do estado de Rondônia e hoje, atualmente, eu sou missionária integral aqui na Jocum-Ombrense Tamandaré, no Paraná. Então, né, gostaria de compartilhar um pouco, assim, do que Deus tem feito, né, desde a minha conversão. Mas eu queria voltar um pouco antes, que é do lar onde eu venho, né? Eu venho de um lar totalmente desestruturado. Eu acredito que talvez você possa se identificar até mesmo com a minha história, porque meu pai e minha mãe, eles nunca foram casados, e eles só namoravam, e minha mãe engravidou de mim. E o meu pai, o meu avô não me aceitava. E quando minha mãe ficou grávida, o meu pai achava que eu não era filha dele, né? Então eu fiquei sem conhecer o meu pai até os 4 anos de idade. E a minha mãe não tinha condições de cuidar de mim. Então ela foi até onde meu pai trabalhava e falou pro meu pai que eu era filha dele e tal. A situação era bem precária, minha mãe não tinha assim condições. E aí meu pai foi me registrar, eu ia fazer 4 anos. Então esse tempo todo você ficou sem registro? Fiquei sem registro, eu era indigente. Eu era indigente, gente. Eu fiquei sem registro. E a minha mãe, comigo, ela teve 8 filhos. Se eu não estiver enganada, um filho morreu, então era para ser 9. Só que o que acontece? A minha mãe, ela deu todos os filhos para as famílias. No meu caso, minha mãe só teve eu com o meu pai. Então, antes disso acontecer, ela queria me doar, né, para um casal de médicos japoneses. E tava tudo certo, até o parto da minha mãe. Quando minha mãe me ganhou e ouviu o meu choro, ela desistiu de me dar pra adoção. E quem colocou o meu nome na época foi um médico japonês. Se eu não me engano, era pra ser Nuri ou era Yuri, algo assim. Mas dentro desse tempo sem registro, quando o meu pai foi me registrar, na época o cartório não aceitava. Porque já tinha passado muito tempo. E na época esse nome não era considerado unissex, né? Então a minha madrasta, né, quando foi me conhecer com o meu pai, daí ela colocou o nome Nayuri. Então eu venho de um lar bem conflituoso, né? Um lar assim totalmente desestruturado. E nesse meio tempo, dos 4 anos até os 16 anos, que eu fugi de casa com 16 anos. Jesus, como é que foi isso? Eu fiquei sem o contato com a minha mãe, né? A gente não se conhecia. E eu fui crescendo uma criança assim muito amargurada, muito revoltada. Eu literalmente fui muito pra parede da rebelião. E quem vê essa carinha, pensa, não consegue acreditar que um dia ela foi esse furacão, essa rebeldia. Esse furacão, literalmente. Olha o que Deus faz, gente. E assim, o meu pai, ele bebia muito. E a gente não tinha um bom relacionamento. Nem eu, nem meu pai, nem minha madrasta. Então, eu já tinha tentado me matar, né, algumas vezes. E eu falei assim, ou eu me mato ou eu fujo de casa. E esse problema de fugir, né? Como a gente tentar achar que é uma solução fugindo dos problemas. Verdade. Mas eu fugi, né? Fiquei 3 anos sem falar com meu pai. Foi os 3 piores anos da minha vida. E você foi pra longe? Ele não sabia onde você tava? Como é que foi isso? A princípio, não. Eu fiz como se tivesse alguém dormindo, fugi, pulei a janela. Era como se fosse um filme mesmo. Bem arquitetado. Bem, Mas aí depois, a mulher que eu fui morar na casa dela, né? Ela pediu pra eu entrar em contato, falar com a minha família. Mas aí eles descobriram, né, o lugar onde eu tava. Ela acabou ligando, conversando com a mulher que eu morava. E meu pai tinha decidido ir atrás de mim. Aí, bem no dia que meu pai decidiu ir atrás de mim, tava acontecendo até um velório do padrasto da mulher que eu morava. E eu chorei horrores, todo mundo achando que eu tava chorando por causa do morto, né? E não era, com medo do meu pai. Eu tinha muito medo do meu pai. Era uma relação de medo. Era uma relação de medo mesmo. Aí, graças a Deus, meu pai mudou de ideia. E logo após disso, eu ainda não tava sem contato com a minha mãe biológica. Até então, ouvi alguns boatos que ela tinha morrido.
E várias coisas ruins, né? Você não via ela desde os 4 anos? Desde os 4 anos. Uma vez ela passou na frente da minha casa, acho que eu tinha uns 9 anos. Mas só foi de passagem, eu ia assim. E você reconheceu ou não? Não reconheci. Depois que alguém te falou, era sua mãe. Falaram na hora que ela era minha mãe, mas pra mim ela era uma estranha, né? Que aí dentro desse meio termo eu comecei a chamar minha madrasta de mãe e tal. E aí o que aconteceu? Um pouco antes de eu conhecer Jesus, foi através de um término de um relacionamento, onde eu era muito dependente emocional. E pra mim, aquele namorado era tipo Deus na minha vida. Mas eu ainda não conhecia Jesus. E você estava em busca de um preenchimento, né? Porque é muito natural a gente querer sentir uma aceitação, uma aprovação. Sim. E como você já tinha sofrido essa rejeição da sua mãe, essa questão com seu pai, você buscava esse preenchimento de alguém que me ame, alguém que me corresponda, alguém que me aceite, né? Sim. Ele, por um lado, ele foi uma pessoa assim muito boa na minha vida, porque ele me incentivou muito a ir atrás do meu pai. Sim. Mas eu tinha muito medo do meu pai, mas mesmo assim eu decidi ir, a gente se reconciliou, resolver as coisas, né? Reconciliar, fiz caminho de volta, entendi o princípio de honra, porque logo após de eu ter esse primeiro contato com meu pai, eu conheci Jesus. E foi um processo na minha vida assim muito rico, porque é como se Deus tivesse tirado as escamas dos meus olhos e me aceitado, porque é assim que Deus faz. Verdade. Então eu me senti parte da família de Deus, mas eu comecei a dar os meus passinhos ali, né, de cristã, e Deus começou a me trazer para o caminho de volta, sabe? Sobre o honrar, independente do que os nossos pais decidiram ou decidem ser. Nós, como filhos, entendedores mesmo do evangelho, da palavra, como cristão, é honrar, sabe? É entender o nosso papel como filho mesmo e justificar, né? Levar a justiça em amor, porque é assim que Deus traz, né? É esse equilíbrio, justiça com amor. Então, nesse período de me entregar minha vida para Cristo, foi uma entrega muito radical. E eu fiquei muito apaixonada por Jesus mesmo, sabe? Ele se revelou assim de uma forma muito linda pra mim. Você encontrou, talvez o amor que você procurou a vida inteira, né? Em tantas pessoas, e você encontrou em Cristo. Eu encontrei em Cristo. Porque é só Ele, né? Existe um lugar em nós que a gente pode tentar preencher com tantas coisas, e é um lugar que é só dele. E quando a gente entende, quando a gente aceita esse amor, porque também é difícil às vezes aceitar amor, né? Eu passei por muitas coisas pra entender sobre esse aceitar o amor, porque tem muito a ver sobre a aceitação pessoal, né? Porque toda a minha trajetória ali, a vida tentou me roubar muito, sabe? Toda a minha trajetória queria me levar pra um outro caminho. E quando Deus chegou, Jesus veio e mostrou quem Ele era, e que eu era aceita por Ele, e eu entender que eu era aceita, que eu era parte, aí sim que as escamas começou a sair dos olhos, né? E então a luz apareceu mesmo pra mim ver com a ótica de Deus como Ele nos vê. Mas o interessante é você olhar pra dentro de si mesmo e enxergar quem você é, sabe? E isso tem muito a ver com a identidade. Sim. Muito a ver com a identidade. Entender que Deus nos aceita como nós somos. Ele não nos deixa assim pra sempre. Mas apesar de nós, apesar de tudo que a gente olha e fala, mas isso é tão indigno, Jesus. Ele nos aceita, né? E é legal, eu tava comentando com a Nayuri, que às vezes a gente tem dificuldade de olhar para os processos doloridos da nossa vida e ver Deus neles. Mas em todo o tempo da nossa história, Deus não perdeu o controle, né? Ele já via ela ali em toda essa situação, em todo esse cenário, por mais difícil que fosse, uma hora ele atraiu ela e ela entendeu, né? Que ela pertencia a ele, né? Porque Ele que me aceitou primeiro, né? Jesus me Não é a gente que aceitou Ele, que aceitou a gente. E aí, nesse período, né? Claro, cheguei, né, na igreja toda quebrada, destruída, mas fui muito abraçada na igreja. Deus colocou muitas pessoas incríveis mesmo pra cuidar de mim mesmo, como uma menina dos olhos de Deus. E aí Deus falou comigo sobre minha mãe. E eu, não, Deus, que eu não queria saber de conhecer minha mãe, porque eu guardava muito assim mágoa, raiva da minha mãe, ódio. E Deus me levou à revelação da cruz, sobre tudo que Ele vivenciou na cruz, sabe? Sobre o perdão dele. E então eu falei, tá bom, Deus, se o Senhor quer que eu conheça a minha mãe, que o Senhor traga ela. Eu acreditando, não, Deus não vai trazer minha mãe. Não, mas porque minha mãe tava sumida do mapa, né? Nem minha família, assim, parte de mãe sabia. Gente, minha mãe apareceu.
E aí eu tive que honrar a minha palavra, né? Daí eu fui, né, até ela e tal, a gente chorou. Minha mãe ficou muito feliz em me encontrar também. E deve ter sido bem constrangedor pra ela, porque o amor constrange. O amor Talvez constrange. ela esperava assim, nossa, ela vai me xingar, ela vai me acusar, e de repente você vai com uma postura de amor, de perdão, né? Sim. Então isso deve ter quebrado ela de uma forma boa. Sim. E foi muito engraçado porque a princípio a minha mãe era muito estranha pra mim e eu achei que isso nunca mudaria no nosso relacionamento. E então eu dei a oportunidade de conhecer ela aos poucos porque havia algo que tinha sido se rompido, sabe? E foi muito interessante porque hoje eu amo muito a minha mãe, assim. Ah, que lindo. A gente ainda tá nesse processo de construção, mas eu não tenho mais mágoa, nem assim, ódio no meu coração dela. Hoje a gente está distante, mas de vez em quando a gente se fala, ela conversa comigo, às vezes a gente faz videochamada e eu consigo ver ela com os olhos de Cristo mesmo. E eu vejo o poder do Evangelho, o como ele transforma, o quanto ele é libertador. Mas também tem a questão de você se permitir e aceitar, porque a minha caminhada com Cristo, as dores não parou. Só que eu vi que as dores eram para cura, sabe? Sim. E, né, é muito falado dentro do cristianismo sobre a questão da ferida. E eu vi o quanto eu cheguei aqui na Jocum ferida, machucada, justiceira, brava, revoltada. E o Senhor, assim, colocou pessoas muito especiais na minha vida para ressignificar a paternidade, ressignificar a maternidade, trazer esse conceito que eu ainda tô vivendo esse processo de lar, de família, porque uma pessoa que ela sofre rejeição ou abandono, que foi o meu caso, ela tem muita dificuldade em sentir parte, pertencente, em pertencer, sentir parte de algo, alguém, e muitas vezes o nosso foco muitas vezes quebra a imagem de Deus Pai, a filiação nossa mesmo como filho, e às vezes coloca em pessoas ou até mesmo relacionamentos. Então assim, eu tenho vivido muitas experiências ricas. Hoje eu tô vivendo um tempo assim de maturidade. Eu entendo que eu tô saindo desse casulinho e abatendo as asas, sabe, com borboletinha. Mas o que eu posso dizer é que vale a pena você confiar em Jesus. Sim. Porque eu acho que o meu maior desafio foi entregar o meu coração 100% pra Jesus. Por completo, né? Por completo. Do jeito que tava. Do jeito que tava. Todo dilacerado. Porque a gente é muito limitada sobre a questão de achar o que é melhor pra gente. De achar o que era melhor pra mim. E Jesus, ele veio quebrando essas falsas crenças mesmo. Verdade. Que o mundo colocou, que as pessoas, ou até mesmo que a minha família, porque a minha família errou muito comigo. E hoje eu tô em um lugar de permitir que o outro erre. E continuar amando, porque isso é o Evangelho, é amar. E Jesus, ele fez, hoje eu comentei muito com as pessoas sobre Judas, porque em momento algum Jesus, ele foi irônico com Judas. Sim, não foi. Jesus amou e foi fiel, porque não era sobre o que Judas era sobre quem Jesus era. Sim. E o que o outro faz de ruim não pode ou mudar de errado, quem eu sou. Porque se muda, é sobre a sua identidade. Então é algo que tem que ser rever, né? Verdade. Ai, Nayori, que história linda! E Nayori exala o bom perfume de Cristo. Ela tá toda cheirosa, gente. Perfume não aparece no vídeo, mas ela tá super perfumada. E foi um prazer. Obrigada pela coragem, né? Porque às vezes é difícil a gente contar a nossa história, expor o que a gente viveu. Mas eu acredito que no coração dela ardeu o desejo de compartilhar para te edificar, para te inspirar. Às vezes você está se identificando com a história dela, ou às vezes você está percebendo a bondade de Deus através da vida dela. E essa bondade, ela se externa sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa. Então deixa Jesus entrar no seu coração, se apresentar a você, se revelar a você, porque Jesus só faz bem. Não é? Ele leva a gente por uns caminhos que é de cruz, né? O Evangelho é cruz. Às vezes a gente vai ter algumas dores, mas ele sempre vai estar conosco. E essa é a nossa maior, acho que é o que a gente tem de mais gratificante, saber que ele não nos abandona nunca. Então, Nayori, muito obrigada, foi muito bom. Um abraço. Eu queria propor a gente finalizar o vídeo orando por você que está dedicando, né, o seu tempo, que é tão valioso, para estar assistindo isso. Eu tenho certeza que você vai estar saindo daqui edificado ou edificada. Amém, ora pra gente.
Jesus, eu quero te agradecer, né, pela vida dessa mulher incrível que tem um coração assim tão grato em compartilhar as suas boas novas. E eu creio que o nosso maior chamado, Jesus, é glorificar o teu nome, independente onde ou como, em que lugar, mas é exalar o teu perfume. Então eu quero orar por essa pessoa que talvez tenha vivido coisas até piores que eu, né? Mas eu quero orar para que essa pessoa seja edificada mesmo, para que essa pessoa ela entenda quem ela é e que ela tem uma família e que ela faz parte do reino de Deus. E que o teu evangelho, Jesus, o teu amor possa curar quem está assistindo esse vídeo. Amém, Deus. Nós cremos nisso. Amém. Um beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Sim. Ai, que bom. Ai, que especial. Tomara que tenha ficado bom.